O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto em louvor ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. 199, 199. Amado e eterno Deus, Rei da glória, Senhor eterno e santo, aleluia. Louvado seja o teu nome. Bendito seja Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei, em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei.
és meu galardão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. Imenso e puro é teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. Sublime sorte coube a mim, por ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim no teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. Glória ao Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Chamemos outro hino. Glória a Deus. Bendito seja Deus. 162, 162. Glória a Jesus. Amado e eterno Deus. Santo é o teu nome. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Soberano e eterno Senhor, aleluia. Cristo salvou-me, tenho certeza, por sua obra de redenção, fui perdoado por sua graça,
de esplendor. Oh, que doçura, sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Chamemos o hino para nós orarmos ao Senhor. 62, o hino 62. Glória. Glória ao teu nome, eterno Deus. Glória ao eterno Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Ó Criador, forte rocha és, imenso é o teu poder. Eu me abrigo em ti, Senhor, a fim de nunca perecer. Ó Criador, teu fiel favor me faz jubilar de amor com toda alma. Glória a ti, ó, vem me defender, Senhor. Ó Criador, vem me preservar do mal e da tentação. Muito fraco sou, recorro a ti, atende minha oração.
Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia ao teu nome. Amada igreja, glória ao Senhor. Aleluia. Forte rocha é o Criador. Amados, nós não conseguimos, irmãos, mensurar a grandeza do Senhor. Ele é infinito, irmãos, algo que é infinito. Como que nós vamos explicar ou expressar? Mas, irmãos, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Nós cantamos no primeiro hino que o Senhor é a nossa porção. Irmãos, irmãs, aquilo que nós temos dentro de nós, que exige uma força, exige em nós, irmãos, uma vida, alguma coisa para que possamos estar vivos. Para que possamos, irmãos, respirar, viver neste mundo. Irmãos, e tudo isto vem do Senhor. Ele é a nossa porção. O mundo vive, mas o mundo não conhece a Deus. O mundo, irmãos, fala de Deus, mas eles não conhecem a Deus. Porque se conhecessem, todos, irmãos, ao menos, iriam procurar saber os fundamentos de Deus. Iriam procurar saber que Deus é esse, que formou tudo, que me fez, que me criou. Mas nós sabemos, na porção que necessitamos, o Senhor já se manifestou para nós. Então sabemos de tudo isso, irmãos. Ele é uma forte rocha, né? Não tem como nós mensurar o seu poder, a sua grandeza e a sua misericórdia. Então, irmãos, nós esperamos nele. Não temos nada que fazer. Irmãos, qualquer coisa que nós fizermos, o que vai, irmãos? Ser diante de Deus. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Porque foi ele quem fez tudo. Todo o poder está com ele. Poderá alguém, irmãos, fazer alguma coisa que o Senhor necessita? Não. Mas alguém diz, mas o Senhor precisa que nós servimos a Ele. Irmãos, nós servir a Deus é uma obrigação nossa. Permanecer na graça só pelo poder de Deus. Só pela força dEle. E Ele, com a sua misericórdia, nos sustenta e nos faz chegar até aqui. Nos fez chegar até aqui. Então, amados, a igreja nesta noite, estamos todos reunidos para adorar ao Senhor, prestar este culto em louvor ao Senhor, ao seu Filho, o Senhor Jesus, que foi o autor da nossa redenção. Por Ele podemos voltar a Deus. Que se não fosse por Ele, nós não tínhamos como voltar de onde nós viemos. Então estamos aqui para adorar a Ele, irmãos, na beleza da sua santidade. E quando Ele se manifesta entre nós, que coisa gloriosa que é. Esse é o intento do nosso coração, de cada um que entrou aqui, irmãos, de sentir Deus, sentir o Senhor na sua alma, de diversas maneiras, irmãos. Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele não tem medida. Ele visita um de um jeito, outro de outro, mas aquele que é visitado por ele, sabe que foi Deus quem o visitou, o seu Espírito passou por ele, e aí tudo muda. Então, amados, vamos agora nos humilhar perante o Senhor, vamos nos ajoelhar perante a sua majestade, irmãos, para pedir a Ele, irmãos, a sua misericórdia. Tem chegado pedidos de orações por enfermidades e por causas, irmãos. Então, vamos apresentar nas mãos do Senhor. Também, irmãos, vamos orar. Os irmãos devem se lembrar que o Senhor, irmãos, já tem mais de um ano que vem acontecendo coisas no mundo que o Senhor avisou nós pela sua palavra que ia acontecer. O Senhor avisou, irmãos. E o Senhor também avisou, irmãos, que passado a cada, eu não me lembro quantos meses que o Senhor falou, 7 meses.
A cada 7 meses ia acontecer no mundo, irmãos, tragédias, coisas que iam deixar o mundo perplexo. O Senhor falou pela palavra, entre nós, irmãos, isso foi falado. E nós fomos conferindo, irmãos, fomos conferindo. Já aconteceram enchentes, irmãos, coisas terríveis em vários lugares neste ano, e agora está começando a acontecer de novo. E o Senhor falou que ia acontecer coisas terríveis na parte do clima, e está acontecendo, irmãos. E alguns de nós aqui fomos atingidos. Então, o que é isso, irmãos? É o Senhor manifestando o poder da sua palavra. E para nós ele tem avisado, louvado seja Deus por isso. Aí alguém diz, mas meu Deus, isso não é justo, está blasfemando falando isso. Porque se o Senhor fosse aplicar a justiça dele, irmãos, que o mundo merecia, estava todos no inferno já. Estava todos no inferno já. Nós sabemos disso. Então, irmãos, glória a Deus por isso que está acontecendo. Se formos atingidos, glória a Deus. Se não formos, glória a Deus. Porque há a justiça de Deus sobre o mundo. Então vamos orar também, irmãos, pelas famílias que estão sendo atingidas. Irmãos, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Quem passa por isso, irmãos, sabe que é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, se houver humilhação perante o Senhor, vem a proteção e o livramento do Senhor. Então oremos por eles também. Ora, irmãos, pela obra do Senhor em toda a terra, irmãos. Por toda a obra da reestruturação, pelo ministério, irmãos, e pelo conselho. Apresenta nas mãos de Deus. E também, irmãos, peça ao Senhor que o Senhor envie entre nós a sua palavra e na guia do seu Espírito Santo nos visite e nos alegre em tudo. Vamos orar o Pai Nosso e em seguida a igreja clama ao Senhor para que o Senhor dê oração e aí nós elevamos a nossa voz e apresentamos todas essas necessidades. Assim, unidos numa só fé e numa só comunhão, buscamos a presença do Senhor Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória ao eterno nome do Senhor Deus. Deus eterno. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória ao teu nome, bendito seja Deus. Glória, glória ao
mais uma vez, esses corações, estas almas aqui, aleluia, se inclinam até o pó da terra para te pedir o perdão das nossas inumeráveis faltas. Erramos em falar, erramos em olhar, erramos em dizer, erramos nas atitudes. Aleluia, Pai glorioso, como tu tens nos dito, aleluia, se nós fizermos, aleluia, aquilo que para nós é o máximo de bom, aleluia, não estaríamos fazendo mais do que obrigação, aleluia, não estaríamos surpreendendo a tua majestade. Pai glorioso, mas nós vamos te pedir, se tu quiseres, ajuda a nossa fé a fazer o que atrai a tua presença na nossa vida, o que atrai a tua presença nos nossos caminhos, o que atrai a tua presença dentro dos nossos lares, e aonde passarmos, que o teu cheiro venha estar dentro de nós, e que possamos ser bem-aventurados em saber que o teu bom Espírito em nós está gerando os frutos para a honra e glória do teu nome. Graças nós te damos por ter nos trazido aqui mais uma vez, aleluia, com uma chance enorme de que ouviremos mais uma vez a tua voz, se tu assim quiser nos falar mais um dia. Graças te damos por ter nos trazido aqui, Senhor. Recebe no céu, se tu quiseres, toda a nossa oferta, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso incenso, que seja de suavidade para as tuas narinas celestiais. Pai glorioso, manda os dons do céu, se tu quiseres, e presenteia a nós mais essa noite. Aleluia. Nós já sentimos, Senhor, que está diferente. Glória a Deus. Nós já sentimos que tu está mais próximo hoje, aleluia, do que no culto passado. Aleluia. Tu deu um passo adiante e estamos mais pertinho de ti e da tua presença. Se quiseres, recebe nos céus pedido de oração, e aquele que tu quer atender, atende de acordo com a tua misericórdia, e aquele que não é chegado a hora, dá paciência, e se tu quiseres, aleluia, reveste nós com aquilo que é do alto para tolerar, aleluia, toda a tua vontade, aleluia, e saber que estamos vivendo o melhor propósito que é o teu querer na tua vida, o nosso caminho, e a tua vontade nos fará chegar mais na frente, aleluia, e avançar, aleluia, em espírito e verdade, te agradar, aleluia, como bom soldado que milita legitimamente a fim de ser coroado. Pai glorioso, recebe no céu essa oração, toma nas tuas mãos a tua santa obra, aleluia, o teu santo querer, aleluia, nos faz sair daqui revestido de toda a armadura celestial, para combater o bom combate, aleluia, naquele grande dia estar contado o número dos escolhidos e estar do lado direito e não do esquerdo. Graças damos a ti por tudo. Envia a nós o teu santo querer. Se tu quiseres, fala aquilo que precisamos ouvir. É em Cristo Jesus, teu Filho Santo adorado, que reina e vive contigo eternamente. Amém. Glória, glória, glória ao Rei do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Majestoso e justo Deus. Glória, glória. Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és vivo e verdadeiro. Glória. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Vou chamar um hino para nós esperar o conselho da palavra do Senhor. Aleluia. 170, o hino 170. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória, aleluia, ó bom Pai dos céus, o Evangelho
céus, tua fiel palavra de amor, nela consiste a vida dos teus. Glória ao teu nome, amado Senhor. A ti pertence, ó Pai, glória e honra e todo louvor pelo Evangelho. Nós temos a paz, forças do alto e graça eficaz, Pai eternal, envia dos céus, tua fiel palavra de amor, nela consiste a vida dos teus. Glória ao teu nome, amado Senhor. É o Evangelho que nos faz crescer na santidade, virtude e poder. Nele entendemos teu grande favor. Damos-te glória, ó Pai de amor, Pai eternal, envia nos céus tua fiel palavra de amor, nela consiste a vida dos teus. Glória ao teu nome, amado Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amada igreja, nesta santa comunhão, irmãos, vamos todos aguardar pela revelação da palavra do Senhor, irmãos, nesta noite. O Senhor Deus, irmãos, Ele conhece tudo e sabe já o que Ele vai falar conosco nesta noite. Então, irmãos, se o Senhor tiver revelado a palavra a alguns dos anjos de Deus, irmãos, tendo a confirmação, a certeza que foi o Senhor, então sirva a Deus. Sabemos que esta obra, ela é, irmãos, guiada pelo Espírito Santo. 100%, o Senhor Jesus é o cabeça. E o Senhor sabe o que Ele vai falar conosco e para quem Ele vai revelar a palavra. Então, alguém, irmãos, se o Senhor mostrar, sirva a Deus.
Assim, nesta comunhão, juntos esperemos pela revelação da Santa Palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito Deus e eterno Pai. Glória ao teu santo nome. Aleluia, bendito e soberano Deus, aleluia. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Abre o céu para nós. Glória ao eterno, aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Senhor Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Se o Senhor revelou algum dos servos de Deus, serva de Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória, glória, glória ao eterno. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Bendito e soberano Deus, aleluia. Revela a tua palavra, Senhor Deus, aleluia. Deus maravilhoso, santo é o Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor trouxe a palavra no Evangelho de Lucas. Bendito seja Deus. Louvado seja o teu nome. Lucas, no capítulo 24. Altíssimo Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Do versículo 13 em diante. Lucas 24, versículo 13 em diante. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o teu eterno nome. Se todos acharam, irmãos, nós vamos, com a ajuda do Senhor Deus e a guia do Espírito Santo, fazer a leitura da sua bendita palavra. Amém. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes
e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser eles haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aleluia. Glória. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui. Amém. Glória. Glória. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, quando nós mergulhamos no Evangelho do Senhor Jesus, na história do que aconteceu com ele, sabendo quem era ele, o princípio da criação, não existia nada, irmãos, nada, nem céu, nem universo, nem se fala, nem anjos, nem nada, era só o Senhor Deus, único, infinito, não tinha forma, não tinha nada que pudesse descrevê-lo. E ele quis criar alguma coisa. Ele quis. E ele fez. E a primeira coisa que ele fez é de uma forma que, até hoje, irmãos, nem mesmo nos mistérios ficou claro. Mas a palavra diz que ele foi o unigênito. Unigênito, irmão, significa único, que foi feito de uma única maneira, foi gerado de um único jeito. Então foi gerado do próprio Deus, irmãos. Sabemos que todos os anjos são porções que saíram do Espírito de Deus, mas o Senhor Jesus não, irmãos. O Senhor Jesus é algo muito especial. E aconteceu tudo o que aconteceu. E ele, irmãos, tomou a forma humana,
e veio para aquilo que ele construiu. Ele veio para aquilo que ele fez. Porque está escrito que todas as coisas que existem foram feitas por ele e para ele. Tudo, irmãos, foi feito por ele e para ele. O Senhor Deus criou, irmãos, junto com ele, 336, é isso? 336 bilhões de seres celestiais, de anjos, entre eles anjos normais, anjos serafins e anjos querubins. Então o Senhor Deus, junto com o arcanjo, que era o seu filho, criou tudo o que havia. Então tudo foi feito por ele e para ele. Mas um dentre aqueles que ele criou se rebelou contra e causou uma devassa no céu. E arrastou após a sua cauda a terça parte do céu e jogou sobre a terra. E todos vieram, irmãos, que se não fosse por aquilo, pela misericórdia de Deus e por aquilo que o Senhor Jesus fez, irmãos, todos estariam condenados. Então tiveram por aquilo que o Senhor, o Filho de Deus fez, irmãos, por aquilo que ele fez, todos têm a chance de voltar ao céu. E ele, irmãos, por uma pequena porção daqueles de nós que erramos lá no céu, por uma pequena porção, ele fez aquele sacrifício. Ele se deu a si mesmo. Houve uma conversa entre ele e o Pai. E pela justiça do Pai não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas ele se ofereceu. Ele se ofereceu. Pai, eu vou para salvar eles. Mas, filho, você vai ter que se tornar um humano. Vai ter de passar lá num corpo carnal. Irmão, fácil. Isso não foi fácil. E ainda mais que ele foi afrontado, porque o causador daquilo tudo, irmãos, já insano, perdeu a sanidade, né? Já estava entrando na loucura, achou que tinha como ganhar dele. E lançou um desafio. Vai lá na forma humana que eu te derroto. E ele suportou e aceitou. E veio, irmãos. Se tornou homem. Veio para os seus. Veio para aqueles que ele fez. Irmãos, é como se o próprio Deus tomasse uma forma humana e viesse para aqueles que ele fez. E aí, o que os dele fizeram com ele? O que nós ouvimos aqui. Primeiro, os líderes da igreja que se achavam, né, descendência de Abraão, somos filhos de Abraão, guardamos a lei e estamos salvos. E o que o Senhor falou para eles? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Ninguém, irmãos, ninguém na face da terra pode se apoderar de uma coisa que é de Deus. Tomar conta dela e achar que é dele, que é ele que faz, que é ele, que foi isso que esses homens fizeram. O Senhor levantou Moisés, mas Moisés sabia o lugar dele. E suportou tudo, conduziu eles até lá na terra prometida, mas não entrou, o Senhor não deixou que ele entrasse. Porque no momento determinado, ele se irou, perdeu a paciência, e por causa daquilo, irmãos, ele não entrou no céu. Mas entrou. Porque se humilhou e foi. Mas os demais, né, irmãos, vieram depois, aí aconteceu tudo o que aconteceu, chegamos aqui. Mas aí, irmãos, o Senhor Jesus morreu, padeceu, ouvimos aqui, o que fizeram? Os principais dos sacerdotes, irmãos, vejam bem, os homens, irmãos, que estavam na frente, os levitas, os sacerdotes, foram eles, irmãos, que crucificaram, que levaram à condenação do Filho de Deus. Veja bem, os irmãos vejam bem, sendo que era eles que tinham que defender o Senhor. Mas não, foram eles que crucificaram o Senhor. Cegos, não é, irmãos? Se cegaram pela vaidade do poder, do ministério, do cargo que tinham. E aí
traçaram uma própria condenação. Mas aí, irmãos, o Senhor venceu. Ele venceu, porque ele veio para vencer. O Senhor Jesus, irmãos, nunca que ele ia perder, não ia. O Pai pode até ter deixado ele, irmãos, em alguns momentos, porque, irmãos, não adianta. Todos aqueles que retornam para o céu, irmãos, que passam por essa terra, existe um momento em que ele se acha sozinho. Não adianta fugir, irmãos, nós temos esse momento, cada um de nós tem. Se alguém não teve, vai ter ainda. Vai ter ainda, porque faz parte do processo. Porque o Senhor Jesus se achou assim. Quando ele estava na cruz, irmãos, os irmãos vejam bem, ele conhecia Deus. Naquela hora, o Senhor já tinha aberto quase tudo para ele. E ele estava na cruz, irmãos. Crucificado, mãos pregadas na cruz. Os pés cravados, irmãos. E o povo ali zombando. O inferno inteiro ao redor. Vendo se ele negava a Deus naquele momento. Os discípulos não entendendo o trabalhar de Deus, irmãos, na hora que foram ali para pegar ele, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, lá no horto, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco, né, que era o servo do sumo sacerdote. O Senhor estendeu a mão e falou, Pedro, guarda a espada. Quem vai pela espada, vai sofrer pela espada. Se eu quisesse, não pediria eu uma legião de anjos para o Senhor me livrar, para o Pai me livrar do que eu tenho que passar. Mas eu tenho que passar por isso, Pedro. Então Pedro não entendia, porque nós não entendemos, irmãos. Nós não entendemos, nós somos muito frágeis. Nós somos humanos. E por mais que estejamos no Espírito, irmãos, tem hora que nós erramos. Nós temos que nos ater a isso, porque Pedro era um apóstolo, irmão. Ele era um apóstolo. E ele errou naquele momento. Então, irmãos, aí ele morreu. Foi crucificado. Quando estava na cruz, pouco antes de morrer, irmãos, ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Naquele momento, irmãos, ele se sentiu sozinho. Porque ele expressou lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Os irmãos têm noção do que é isso, irmão? O Filho de Deus, que participou junto do Senhor da criação de tudo. No momento que estava lá, ele achou que o Senhor tinha desamparado ele. Quando não foi isso, né, irmãos? O Senhor virou ali por quê? Porque todo o pecado do mundo estava sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Deus não fica onde tem o pecado. Não fica, irmãos, não fica. Mas ele carregou sobre ele, o Senhor Jesus carregou sobre ele as nossas enfermidades, irmãos, que era a nossa condenação. Mas ele venceu ali. Então, por isso, irmãos, cada um de nós tem momentos que nós nos achamos sozinhos, irmãos, no fundo do poço. Sem amparo, sem Deus, quando o Senhor está olhando por nós. Mesmo, irmão ou irmã, que você acha que você está sozinho, que o Senhor te desamparou, nunca Ele vai te desamparar. Nunca, nunca. Não pense que vai acontecer isso. Nunca o Senhor vai te desamparar. Não vai. A menos que você deixe o Senhor. Que você vá por vontade própria. Do contrário, se você confiar em Deus, Ele nunca vai te deixar. E aí foi, irmãos, Ele venceu, passou o sofrimento, mas aí veio a vitória dele. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas os que ficaram tristes, porque eles esperavam que ia ser de um jeito, e foi de outro. Então, irmãos, não adianta. Irmãos, na obra de Deus, irmãos, olha, irmãos, o que o Senhor traz aqui. Na obra de Deus, irmãos, é a vontade do Senhor, e é o jeito dele, irmãos, não é o nosso jeito, irmãos. Nós temos que entender isso, irmãos. É o jeito do Senhor. Israel achava que o Senhor Jesus ia vir, ia remir eles da prisão que eles estavam lá, presos por Roma. E não era. E não era, irmãos. Porque o que adiantava ser liberto por Roma, se depois se levantasse outra nação e dominasse eles de novo? Então, o que o Senhor tinha reservado para eles era muito maior do que aquilo que eles pensavam. O que o Senhor tem reservado para você, irmão, para você, irmã, é muito maior do que aquilo que você pensa. O
O que o Senhor Deus tem a fazer com a sua obra é muito maior do que aquilo que nós pensamos, ou do que aquilo que nós enxergamos. Não ponha limite no determinar de Deus. Não ponha, irmão. Deixa o Senhor guiar as coisas e determinar tudo. Assim, nós não erraremos na presença de Deus. E aí, irmãos, aconteceu que o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou e eles estavam todos tristes. Como nós estamos, né, irmãos? Quando alguma coisa na nossa vida não dá certo, quando algo dá errado, quando nós oramos e parece que o Senhor não escuta a nossa oração, quando nós estamos lá quase no fundo do poço, achando que o Senhor nos desamparou, mas os irmãos é prova, pela palavra que o Senhor mandou aqui, que eles estavam caminhando, tristes, veja bem, tristes, o Senhor apareceu para eles e eles não perceberam que era o Senhor. Foi ou não foi? E aí, o Senhor desamparou eles? Não, irmão, pelo contrário, o Senhor estava caminhando do lado deles. Assim como o Senhor está do lado da igreja. Está entendendo, irmão? Que o Senhor está caminhando do teu lado? Você não está sozinho? E aí, irmãos, os irmãos vejam bem como o Senhor é, irmãos, maravilhoso. Quando Ele quer, irmãos, Ele chega de um jeito que nós não percebemos que é Ele. E Ele induz, né, para que a coisa aconteça de um jeito, irmãos, que ninguém perceba. Então aqui, os dois, porque o assunto que aconteceu ali naquele dia era o que aconteceu em Jerusalém, não tinha outro assunto. As nações foram todas lá em Jerusalém, na época da Páscoa, para adorar, como era costume, né, irmãos? Foram tudo lá. E aí, aconteceu aquilo tudo, e dois deles estavam indo lá para Emaús, e o Senhor chegou, irmãos, né? Veja bem, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Nós não precisamos, às vezes, sentir que Ele está do nosso lado. O que nós precisamos? Confiar que Ele está junto conosco. Tem que confiar, irmãos, porque acreditar, vendo obra, vendo milagre, vendo isso, vendo aquilo, qualquer um crê, qualquer um vê. Mas acreditar, irmãos, quando estamos em momentos, irmãos, não vou falar igual porque é impossível, mas que tenha uma pequena porcentagem daquilo que o Senhor Jesus estava lá na cruz. Porque, irmão, não adianta. Foi falado assim, que os que querem viver com Cristo padecerão perseguições e padecerão o resto das aflições dele. Está entendendo? Então, o resto das aflições dele. Não adianta nós achar, irmãos, que nós vamos ter uma vida regada, né, que vai dar tudo às mil maravilhas, porque não é assim, irmão, não é. Não é assim. Porque senão a nossa vaidade nos engole e nos traga. E aí nós perdemos tudo que fizemos até agora. Então aí eles iam caminhando, irmãos, né? E o Senhor chegou junto deles, né? E aí o que falou? Os olhos deles estavam como que fechados. Então quando o Senhor quer, irmãos, Ele fecha o nosso olho. A gente não vê. Nós não enxergamos, né? E às vezes vemos de um jeito que achamos que é do nosso jeito e não é. Porque eles falaram aqui. Que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis tristes? Ele perguntou, por que estáis tristes? Irmão, fala no teu coração aí com o Senhor. Você pode estar triste do jeito que for. Provado do jeito que for. Mas quando a presença de Deus te toma, o que acontece? Nos esquecemos de tudo, irmãos. Nos esquecemos de tudo. Porque nada para diante da presença de Deus. Não existe aflição que possa ser maior do que a presença de Deus. Não existe. É ou não é? E aí, irmãos, um chamava Cleofas, né? Aí conversou com ele e tal, e ele perguntou, o que é isso que vocês falam? Ele fez como não estava sabendo. Os irmãos percebem? Irmãos, Jó, quando estava naquela prova terrível, irmãos, terrível. Quando chegou o momento que ele ia falar, que chegou o momento dele falar, ele falou, quando ele viu o Senhor, quando ele viu quem era o Senhor, ele falou assim, né, quem sou eu? Ele se humilhou até o pó da terra. E ele falou assim, de Deus, ele falou, Senhor, quando tu queres, né, falando, vou falar em outras palavras, né, ele falou assim, quando tu queres, passa
né? Na nossa frente, nós não percebemos nada. Passa como um vento, não percebemos nada. Agora veja bem quem é Deus, irmão. Ele é infinito. Como que ele pode estar num lugar que ninguém perceba que ele está? Não é verdade? É infinito isso. É uma coisa que não dá nem para explicar. Mas quando o Senhor permite, é assim que acontece. E tem mais. Nós vamos na igreja, vemos a igreja pegar fogo, todo mundo glorificando, e nós estamos ali. Não é assim? Não é assim? E o que acontece? Quando você está assim, o Senhor Jesus está do teu lado. Teus olhos estão fechados. Você não está vendo que Ele está do teu lado, mas Ele está do teu lado. Então, se você está assim neste momento, a palavra te fala, o Senhor está do teu lado, só te observando. Só te observando. E aí falaram, né, irmãos? Eles falaram o que os principais dos sacerdotes fizeram, tal. Aí, irmãos, olha o que ele falou. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas não foi. Não foi o que remiu Israel. Por quê? Porque ele morreu, né? E Israel continuava lá, sendo dominado pelos romanos. Irmãos, o Senhor chamou ele de nécios. Veja bem, irmãos, tem hora, irmãos, nós temos, irmãos, que glorificar muito a Deus pela paciência dele conosco. Porque nós somos filhos teimosos, irmãos, teimosos, né? E às vezes teimamos com uma coisa, o Senhor fala, não é desse jeito que nós teimamos, não é e nós teimamos, não é e nós teimamos. O Senhor tem muita paciência conosco. Aí o Senhor falou para ele, depois os irmãos procuram no dicionário, o que significa a palavra nécios? O Senhor falou, chamou ele de nécios. Ó nécios, e tardos de coração para crer. Tardos de coração para crer. Então, irmãos, quanto mais demora de nós crer no Senhor, irmãos, mais demora de nós ver a obra acontecer. Quanto mais a incredulidade estiver em nós, mais nós vamos sofrer. Porque, irmãos, o Senhor, Ele é independente da nossa incredulidade. Ele é, e pronto, Ele é e pronto. Nós crendo ou não crendo, Ele é e pronto. Então é melhor crer, irmãos, do que ser incrédulo. Ah, mas eu não consigo. Se você esforçar, você consegue, o Senhor vai te ajudar. Nós somos ensinados, o Senhor ajuda na minha incredulidade. Se nós falar assim, Ele ajuda. Então, irmãos, eles achavam que Ele ia remir Israel, mas o que Ele fez? Ele não remiu Israel. Ele remiu, irmãos, Ele deu a remissão para o mundo todo, para aquele que quiser encontrar a remissão da sua alma. Foi muito maior do que aquilo que eles pensavam. E assim foi, irmãos, e assim foi. Foram, aí contou o que aconteceu, tudo, irmãos. Só que tem uma coisa que é maravilhosa entre nós, no nosso meio, no meio do povo de Deus. Mesmo que nós, irmãos, achamos que estamos no fundo do túnel, no fundo do poço, ou que o Senhor nos desamparou. Irmãos, os que são de Deus, sempre Ele vê uma luz no fundo do túnel. Ele sempre vê uma esperança. Ele tem uma esperança. E ela se manifesta de um jeito ou de outro. Né? Aí vem aquela voz, aí, tá vendo? Cadê o teu Deus? Né? Ele não é digno nem disso que a gente menciona isso aqui. Né? Mas para saber que ele é um falido, que ele já perdeu. Né? Mesmo ouvindo essas vozes estranhas, irmãos, no fundo do coração, no fundo da tua alma, você não desiste. Não desiste. Como eles aqui. Não entendeu? Acho que pensaram assim, mas quem é esse sujeito que não sabe o que aconteceu por aqui? E contudo, eles iam conversando e a conversa estava tão gostosa. Mesmo eles, ouvindo ele falar que eles eram nécios e tarde de coração para crer, o que acontecia? O coração deles ardia. Quanto mais conversava, mais o coração ardia. Está entendendo? É esse o sinal. É esse o sinal. Irmãos, porque tudo foi tratado, tudo tem limite. O Senhor, Ele não pode, irmãos. Não é que Ele não pode. Quando a gente fala não pode, é como se fosse maior do que o poder do Senhor. Não é nesse sentido. Ele não pode, irmãos, passar da linha de permissão, porque senão, irmãos, na lei da compensação, você vai sofrer. Então você precisa vencer o teu processo, precisa, suporta, porque o Senhor, mesmo não ultrapassando na linha do acordo, Ele está ali do teu lado, teu coração está ardendo, você sabe que Ele está com você.
Você vai sentir o coração arder. E o que é isso? É um sinal de que o Senhor está contigo. E você vai vencer, irmão, vai vencer. Não sabia, fez o que não sabia, achou que era e não era. O Senhor está hoje lavando e limpando tudo. Porque Ele te ama. Pedro não sabia, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que o Senhor fez? Foi lá e fez um milagre na hora. Os homens viram ele pegar a orelha do chão, colar aqui do lado do servo lá do sumo sacerdote. Irmãos, foi um milagre que ele fez. Certamente o próprio servo do sumo sacerdote, para prender ele, ficou assustado com aquilo, viu o milagre do Filho de Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está conosco até o fim. Viu, igreja? Não desanime e não volta para trás. Seja o que for a ameaça, o tamanho que for, não tema, porque o Senhor é contigo. O Senhor está contigo, Ele é o teu guia. Se você confiar em Deus e ficar fiel até o fim, você vai provar que o Senhor não vai te desamparar. E não se preocupe, a obra é do Senhor, Ele sabe como fazer. O Senhor entende que você tem um desejo bom e quer. Mas, irmãos, o Senhor sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O que Ele quer de nós, irmãos, é a fidelidade, irmãos, a humildade, a obediência, irmãos. E o entendimento, irmãos, Ele vai dar para nós. Ele vai dar, irmãos. Não foi nada do jeito que os apóstolos achou que fosse. Não foi, irmãos. Os apóstolos, sendo os apóstolos, irmãos. O Senhor lançou em rosto a incredulidade deles quando fez. Então, o que o Senhor fala com a igreja hoje, irmão? O Senhor, às vezes, pode dizer que está lançando em rosto? Não. Mas o Senhor está cobrando de nós, irmãos, a falta de fé, irmãos, a falta de crença. Se nós confiar no Senhor, não precisamos nos preocupar com nada. Porque tudo Ele vai fazer. Tudo. Tudo. O que Ele vai querer de nós somente é a obediência. E havendo a obediência, aí Ele entra, irmãos, com o poder e faz o que tem que ser feito. Louvado seja Deus. Então, igreja, esta é a palavra. Quando Ele chegou e contou tudo, aí o Senhor veio, apareceu, guiou eles, falou que o Espírito Santo ia guiar eles, falou o que ia acontecer, e aí foi. Depois que eles se humilharam e deixaram, irmãos, o Senhor guiar, aí, irmãos, o Evangelho ganhou força, a palavra ganhou força, e só foi vendo obra. Só obra, perseguição vinha, caía por terra, não é? E o Senhor foi fazendo obra, foi dando sinais entre eles, não é? Teve alguns que morreu, o Senhor tirou a vida porque precisava fazer esses sinais, que foi no caso de Ananias e Safira. Os irmãos vejam bem. Né? Então o Senhor foi mostrando, irmãos, e guiando, e falando como que tinha que ser. E foi assim, conforme tinha que ser. Então, irmãos, a palavra é essa, irmãos. Vamos guardar, irmãos, e não vamos nos preocupar com nenhuma outra coisa, a não ser de fazer a vontade do Senhor. Aquilo que Ele exigir, o que Ele requerer. No demais, irmãos, o Senhor vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo. E o que é melhor, irmãos, se Ele fizer tudo, Ele se responsabiliza por tudo. Irmãos, é a palavra que o Senhor mandou. Não tem, irmãos, como eu distorcer ou ir para outro lugar, irmãos. É a palavra que o Senhor mandou. E o importante disso tudo é que mesmo os apóstolos, os 11 estavam lá. Esses dois estavam caminhando pelo caminho. Não entendia nada, achou que era de um jeito, era de outro, mas o Senhor apareceu para eles. Consolou eles, mostrou lá que era Ele mesmo. Viram a mão. Tomé, que não acreditava, passou a crer e viu que era. E tudo foi conforme tinha de ser. E vai ser assim conosco também, irmãos. Né? Vamos nos prontificar e servir a Deus naquilo que Ele requerer, e no demais o Senhor guiará em tudo, irmãos. E em tudo o nome dEle vai ser glorificado. Então é a palavra que o Senhor Deus mandou. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Juntos, irmãos, numa só fé e numa só comunhão, buscamos a face do Senhor Deus em oração e de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja Deus. Glória, glória, glória ao teu nome. Bendito seja, glória, glória. Bendito seja, aleluia, Senhor, aleluia.
elevado. Glória, glória, glória. Aleluia ao nosso Deus, aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. Glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso, mais uma vez, Pai eterno, encontramos nós de joelhos curvados diante da Tua presença. Senhor Deus, e neste momento nós queremos render graças ao Senhor por mais um dia que nos tem oferecido com fôlego de vida sobre esta terra. E no dia de hoje, Pai amado, o que nós precisávamos para viver e vencer, nada tem nos faltado, Pai amado. Senhor Deus, graças te damos por nos conduzir até aqui, Senhor amado, na casa dos teus filhos, Senhor Deus, onde no momento de culto, Senhor Deus, se transformou na casa do Senhor. Aleluia. Graças te damos porque nos trouxeste em paz, Pai eterno, e na permanência, Senhor amado, nós percebemos o teu passear entre nós, Pai querido. Percebemos o seu trabalhar, o teu visitar da nossa alma, Senhor amado, e nós só temos motivos de sobra para louvar e glorificar o teu nome. Graças te damos, Pai eterno, pelos livramentos proporcionados pelo Senhor, Bendito seja Deus. assim como o teu filho mencionou sobre o tempo, Senhor amado, todos nós passamos por algo, Pai eterno, nesses dias, mas louvados nós somos, nós te louvamos, Pai eterno, porque nada tem nos acontecido, Senhor amado, foi tão grave, Senhor amado, mas na verdade tudo tem seguido o teu planejamento, Pai eterno, o que o Senhor escreveu na vida de cada um de nós, Pai Santo, e assim nós somos gratos, Senhor Deus, porque nada saiu do teu controle, Pai amado. Senhor Deus, queremos também, Senhor amado, te render graças por este culto, pelos hinos entoados, cantados diante da tua presença, pela oração que o Senhor usou do teu filho, Senhor amado, e apresentou, Senhor, a nossa necessidade, Pai eterno, e muito mais graças te rendemos pela tua palavra, Pai eterno. Mais uma vez tu nos falou, nos orientou, Senhor amado, esclareceu os pontos na nossa vida, Pai eterno, ajudou-nos a melhor entender os nossos processos, Pai amado, e nós estamos felizes, contentes e satisfeitos diante da tua presença. Queremos te pedir que nos conduza em paz para os nossos lares provisórios, Pai eterno. Não desista de nós, Pai amado, mas em dia cantar o hino da vitória. Aleluia. Aleluia. Contigo eternamente. Bendito seja. Graças te rendemos por tudo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Santo Filho, Aleluia. que vive e reina eternamente. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Chamemos um hino. Santificado é o teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bendito seja Deus. Aleluia. Irmãos, vamos cantar o hino Rosa de Sarão. É 2, né? O hino 2. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh, rosa
prepara-te, pois ele muito em breve voltará. A glória que te espera já preparada está. Com delícias adornos espera o teu Senhor, vestida de justiça e do divino amor. Dileta és de Cristo, que vida te dou, a fim de resgatar-te. Seu sangue derramou. É grande tua glória, rosa de Saron. Consagra-te a Cristo de todo coração. Em breve no seu reino gloriosa entrarás, e a face do esposo no céu contemplarás. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Cristo Jesus. Glória, 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 glória ao Filho de Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Igreja, glória, igreja de Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos fala, irmãos. Em breve, em breve, em breve, muito breve, vamos entrar na glória de Deus. Aleluia. Consagra-te de todo o coração a Cristo, de todo o coração. Em breve no teu reino, gloriosa entrarás. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Toda a honra, glória, louvor, ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Bendito seja Deus. Louvado seja Deus.